Louvado seja o nome do Mestre Altíssimo Yahweh, em nome do seu Filho amado Yahushua, o ungido, segundo a profecia do segundo livro de Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahushua, o ungido, os quais que conosco alcançaram a crença igualmente preciosa pela justiça do nosso Yahweh e Salvador Yahushua, o ungido. A bondade e a tranquilidade vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Yahweh e de Yahushua, nosso Mestre, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua luz, por seu resplendor e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, e vós também, pondo nisto esmo toda a diligência, acrescentai a vossa crença e virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a bondade fraternal, e a bondade fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundarem, porque se em vós abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem entrereis no conhecimento do nosso Mestre Yahushua, ungido. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino infinito do nosso Mestre Salvador Yahushua, ungido. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste meu corpo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu corpo, esse meu tabernáculo, como também nosso Mestre Yahushua ungido já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que, depois de minha morte, tenhais lembrança destas coisas,
Por que não vos perfizemos saber a virtude e a vinda de nosso mestre Yahushua ungido? Seguindo a fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Yahu Pai honra e luz e resplendor, quando da magnificência luz lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte puro das oliveiras. E temos muito firme a palavra do profeta, qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alma apareça em vossa mente, em vosso ser. Sabendo primeiramente isto, que nenhum profeta da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens puros de Yahu falaram inspirados pelo Espírito puro, a qual foi concedida aos seus seguidores nos dias de Pentecoste após a sua partida. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão inconvertamente de heresias de perdição, e negarão o Mestre Altíssimo que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domita. Porque se Yahu não perdoa aos anjos, aos seres celestiais que vieram e pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo que está chegando. E não perdoa ao mundo antigo, mas aguardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, deduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo, e que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado de vida desoluta dos homens abomináveis. Assim tão sabe o Mestre Altíssimo livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência e imundícia, e desprezam as dominações,
Atrevidos, obstinados, não receendo blasfemar das dignidades, enquanto os seres celestiais, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Mestre Altíssimo e Yahweh. Mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nas deleites cotidianos, nodos são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercido da avareza, filhos da maldição. Aleluia, aleluia, Yahweh. Os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas, a temor eterno infinitamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com a concupiscência da carne e com desoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Mestre e Salvador Yahushua ungido, foram outra vez envolvidos neles e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do puro mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para vos lembrar das palavras que primeiramente foram ditas pelos puros profetas e do mandamento do Mestre Altíssimo e Salvador, mediante os vossos apóstolos,
sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, recebendo pagamentos para anunciar o evangelho do reino, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela boca de Yahweh já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirado das águas e no meio da água subsiste. Pelas suas coisas pereceu o mundo, de então cobertos com água do dilúvio, como água do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Mestre Altíssimo Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Mestre Altíssimo não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Mestre Altíssimo virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem puro trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Yahweh, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se tornarão, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em tranquilidade, e tendo por salvação e longanimidade do nosso Mestre Yahweh, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Saulo escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabeis isto antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais injustamente arrebatados, descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Mestre e Salvador, Yahushua ungido. A ele seja dado a honra e louvores, assim agora como no dia da infinito, assim agora como o dia infinito. Yahweh, Yahweh, louvado seja o teu nome agora e para todo sempre. Amém.
esta gravação em nome de Yahushua, aquele que deu o seu Espírito puro no dia de Pentecoste aos seus seguidores. E Pedro era um, Cefas era um. E assim, ele escreveu essa carta ao segundo Pedro. Segundo Pedro está escrito aqui. Com toda essa inspiração que ele me deu, que o Pai Yahushua, como meu Pai, como aquele que inspirou a falar essas coisas. Aleluia. Porque Yahuwah deu, não perdoou aos seres celestiais que vieram outro tempo, antes de a vinda de Adão no planeta, antes de existir homens no planeta, ele não perdoou os seres celestiais que quiseram vir aqui estabelecer um reino tenebroso. Ele então o repreendeu e permitiu que os viesse para este mundo antes que estivesse pronto, pois ali só haveria terra, pouca terra e muita água. Mas havia seres viventes entre aquelas trevas, a qual estava, pois o planeta não tinha luz. O planeta estava em trevas. E Lúcifer, que era o segundo depois do Yahushua lá no planeta do céu. O planeta do céu, que é a palavra mais compreensível. Pois as pessoas dizem que o céu é o lugar feliz. E eu falo que o céu realmente é um lugar de tranquilidade, um lugar de muita tranquilidade. E assim, este céu, o qual é revelado como nós sabemos hoje, o nome é Shamayahu. É este o céu, pois o céu, na realidade, esta palavra céu, representada como Seol, como um lugar tenebroso, como um lugar de escuridão, que é chamado Seol ou inferno, o qual é mencionado em alguns lugares na Escritura. Assim, meu caro amigo e irmão, Shamayahu é o céu, o qual mora o Pai Celestial, o Pai o qual nós chamamos que é o Pai Celestial, que mora nesse grande planeta, um planeta semelhante a nosso aqui, mas foi ele que fez muito antigo, muito antes que nós viéssemos pensar em existir, pensar em ser homens. Ele criou todas essas coisas e assim os seres celestiais, como foram criados imortais, eles foram criados com livre arbítrio para fazer aquilo que eles desejassem fazer. Eles poderiam tomar seus rumos, os seus destinos, e assim o Pai não o destruiu, porque eles tinham livre arbítrio, o qual eles não sabiam. Mas quando eles determinaram a vir para o planeta, o qual o Pai já tinha feito, que é o planeta Terra, mas não estava pronto para a habitação de seres celestiais aqui no planeta, mas
Lúcifer, ele tentou enganar os seres celestiais. Vamos continuar falando celestial da forma como é conhecida, para que haja compreensão e não haja distorção da palavra do Altíssimo, a qual ele quer anunciar nesse final do 6º milênio. Pois nós estamos chegando no 6º milênio, onde todas as coisas serão anunciadas da forma pura e verdadeira. A palavra do Altíssimo nesse momento será falada para a compreensão exata do seu reino, que há de ser estabelecido, conforme diz no livro capítulo 20 de Apocalipse. O reino milenar no planeta Terra será estabelecido com justiça, com poder e com toda a pureza a qual há de exercitar no planeta. Haverá neste milênio o livramento do seu povo, o qual reinarão durante o período do milênio, pois nós estamos entrando nesse período do milênio. Nós, seres mortais, seremos em breve, teremos o direito em nome de Yahushua, o Cordeiro que morreu no Calvário. Ele está nesse momento entrando conosco nesse período do milênio, o qual ele concederá a oportunidade daqueles que entrarem no milênio em seu nome serão transformados para viver infinitamente. E reinarão, receberão o poder do Altíssimo, assim como os discípulos, os seus apóstolos, os seguidores de Yahushua, eles ressuscitarão neste final, aparecerão e reinarão no período do milênio, com todos aqueles que morreram em nome de Yahushua. Eles ressuscitarão e viverão no período milenar. Assim, meu caro amigo, os que estiverem vivos terão oportunidade de aprender mais e mais a respeito do reino, pois esse reino haverá de existir um único reino, como é dito no livro de Daniel. Leia o capítulo 7, no versículo 25 em diante, onde lá diz que virão reinos diferentes, que destruirão o povo do Altíssimo, destruirá os puros do Altíssimo, e mudará os tempos e a lei, pois os tempos e a lei foram mudados, segundo a palavra a qual foi lançada por Daniel, o profeta do Altíssimo, o qual ele falou a respeito da lei a qual haveria de ser mudada. Que lei seria esta? A lei justa, perfeita e boa, a qual ele deu desde a fundação do mundo. Ele tinha uma lei a qual não poderia ninguém reverenciar a outro a não ser a ele mesmo. Reverenciar unicamente ao Pai e ao Rou, aquele que criou todas as coisas. E primeiramente veio os seres celestiais estabelecer um governo nesse planeta, o qual hoje representa essa humanidade nesse sistema de governo atual, o qual são corrompidos, são injustos, idólatras, segue ídolos de todas as formas. Serão acabados esses ídolos nesse final, no começo do milênio, pois haverá um julgamento de todas essas nações que são os herdeiros dos malignos de Satã,
o qual veio no princípio, estabeleceu essa injustiça entre os seres viventes. Ele criou muitos seres, pessoas imortais, seres imortais, que viviam aqui. Eles criaram seres por meio dos animais que existiam e fizeram surgir a morte no planeta. Pois ele foi que criou esta maldita morte. O sofrimento entrou entre os seres celestiais por Lúcifer, Satã, que hoje representa o grande Satã do Apocalipse 20, que fala a respeito desse grande Satã, o qual há de ser preso em seguida. Ao começar o milênio, todas as nações haverá um julgamento. Aos que participarem desse julgamento sofrerão a morte, pois todos morrerão aqueles que não aceitam a justiça perfeita do Altíssimo Yahweh. Aqueles que viverem na corrupção, em guerra, seguir a idolatria das reorganizações religiosas mundanas, perecerão, todos morrerão, só ficarão aqueles que acreditam no nome de Yahushua, pois ele é o único rei que haverá de reinar no sétimo milênio, entre os 4 governos que há de existir nesse planeta Terra. Em nome dele, Yahushua é que eu estou falando. Pois ele foi o que morreu no Calvário. Foi a nação de Yahushua, ou a nação de Israel de hoje, que escolheram matar o seu primogênito, recusando a sua forma de governo. Mas todos os seguidores de Yahushua, os quais se converteram, que foram os 11 apóstolos, eles realmente é que assumiram o sistema de governo o qual o Altíssimo gostaria que houvesse. Eles deram as suas próprias vidas para falar do seu reino, do seu maravilhoso reino do amor. Eu falo amor sem mencionar a letra R, pois a letra R é derivada da palavra Roma. Quem falar amor com R realmente está louvando a Roma. Mas eu não falo essa palavra com a letra R, mas amor com a letra, com acento circunflexo no O e o último O na frente. Então, em nome de Yahushua, este poder, o qual é chamado de amor, haverá de estar entre o seu povo, mas haverá uma justiça perfeita que atuará por intermédio dos seres que aqui estarão vivos, pois